Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como importar registros de um banco de dados antigo para uma nova base de dados. Isto é, eu tenho a base de dados Selk e nessa base de dados Selk antiga eu tenho a tabela usuários com alguns usuários. Venho na base de dados nova e nesta base de dados nova eu tenho a tabela usuários sem nenhum registro. Eu venho na aplicação implementada durante a aula, clico em importar usuários, usuários importados com sucesso, eu tenho usuário cadastrado e os usuários não cadastrados, significa que já importou. Venho na base de dados nova, clico em procurar, eu tenho os registros. Se eu clicar em importar, vamos ver, usuários não importados corretamente, porque usuários cadastrados, nenhum. Usuário não cadastrado, 4. Ele não cadastrou esses 4 registros, porque ele já tinha, ele não duplica os registros. Mas se eu excluir este usuário, na base de dados nova só tem 3 registros, e na base de dados antiga, na tabela usuários, eu tenho 4 registros. Deve importar ao menos um. Clico em importar, usuários não importados corretamente, porque ele importou e outros 3 não importou, porque já estavam cadastrados. Confiro no banco de dados, sim, importou somente este usuário corretamente. É este importar usuários de uma base de dados para outra que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local WAMP Server. Após ter startado, acesso no gerenciador de arquivos. No meu caso, o WAMP Server está instalado no disco C. Acessei o WAMP Server, em seguida criei o diretório Selk, diretório que eu sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando. Crio o arquivo index.php, sendo o arquivo raiz, com a estrutura básica do HTML5, altero indicando que uma página português Brasil e em seguida Selk importar registros de outro banco de dados. Primeiro, preciso criar um botão para chamar a função do JavaScript. Utilizo a tag para criar um botão. Indico que este botão é do tipo botão, não é um submit. Também acrescento o atributo ID e o seletor btn, em seguida importar usuários. Internamente, dentro do botão, coloco a frase importar usuários. Criado o botão, agora eu preciso ir no JavaScript. Eu ainda não tenho JavaScript, crio um diretório JS. Dentro desse diretório, crio um arquivo com o nome de custom.js. Preciso incluir este arquivo, coloco um alerta, em seguida carregou. Só esta palavra já é o suficiente. Venho no arquivo index e incluo JavaScript. Utilizo a tag script, finalizo a mesma, utilizo o atributo source, digito js, dou um Ctrl espaço, o editor apresenta que eu tenho este arquivo. E simplesmente estou incluindo o arquivo JavaScript. Abro no navegador. Para isso, eu coloco localhost, servidor local WAMP Server, em seguida o diretório Selk e o nome do arquivo index. Em função do arquivo ter o nome de index, o próprio servidor encarrega-se de procurar, não preciso colocar. E apresentou o alerta, carregou, significa que está carregando o JavaScript. Como também posso conferir, exibir o código-fonte, carregou o JavaScript. Só para apresentar para vocês, é importante testar que está carregando. E primeiro preciso recuperar o seletor btn e importar usuários. Posso pegar o nome do seletor e agora eu simplesmente importo. Utilizo o document, em seguida getElementById, ID porque está dentro do atributo ID. E o nome do seletor é btn. Posso atribuir
também para uma variável com o nome de btn importar usuários. Verifico se existe este seletor, então acessa este if e agora eu aguardo o clique. Pego o nome da variável que possui o seletor e eu aguardo um evento. Isto é, o JavaScript vai aguardar um evento. E o evento é o clique do usuário sobre o botão. Quando o usuário clicar, deve executar uma função. Você pode utilizar ArrowFunction, se você quiser, pode ficar à vontade para criar a função. Somente eu acrescento antes aqui o async, porque será utilizado o await. Coloquei o comentário para auxiliar, indicando para que serve cada instrução. Eu preciso chamar o arquivo PHP responsável em importar o banco de dados, isto é, importar uma única tabela, porque eu quero trabalhar só com a tabela usuários. Await, aguardo o processamento, só posso utilizar o await se eu acrescentar o async na função. Dados, não, eu quero fazer uma requisição, então é fetch, em seguida o nome do arquivo, neste caso será o arquivo importar usuários.php. Aqui você também pode fazer uma requisição para uma API. No meu caso é só para este arquivo. Preciso criar este arquivo, cliquei na raiz para não criar dentro do diretório JS e sim fora do diretório. E é neste arquivo que eu implemento a instrução responsável em recuperar os usuários da base de dados antiga e transferir para a tabela da base de dados nova. Eu preciso criar essas bases de dados. Acessei novamente localhost para acessar o AMP Server. Acesso o PHP-MyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, o usuário root, a senha em branco e o servidor MySQL. A acessar, preciso criar a base de dados. Então, a primeira base de dados será a base de dados antiga. Seleciono o UTF-8 MB4 Unicode CI para criar. Crio a tabela usuários. Deixo 4 colunas. Em seguida, criar. Primeira coluna será o ID, esta coluna é uma chave primária e também autoincrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Nome do tipo varchar, no máximo 220 caracteres. Coluna e-mail, varchar e no máximo 220 caracteres. E no DB e guardar para criar a tabela. Criou a tabela, insiro alguns registros, o nome, coloco o nome e depois o e-mail, cesar@celc.com.br. Copio este remetente e acrescento, são 4 registros. Coloco 4, primeiro já está aqui, o segundo coloco o nome do usuário, também um e-mail para este usuário, o terceiro usuário, nome e o e-mail também será o mesmo. Por último, este usuário. Quero cadastrar 4 usuários e esses 4 usuários da base de dados antiga, da tabela usuários, eu quero importar para uma base de dados nova. Abro uma nova guia, base de dados, coloco agora o nome de Celc. Collection também, UTF-8 MB4 Unicode CI, criar a base de dados usuários, com a coluna ID. Esta coluna ela é uma chave primária e também autoincrementa. A segunda coluna, coluna nome, um varchar, 220 caracteres. E-mail também varchar e no máximo 220 caracteres. E no DB, guardar para criar. Criado a tabela. Nesta tabela eu não cadastro nenhum registro, porque eu tenho as duas bases de dados. Antiga e a nova, eu quero transferir os usuários da base de dados antiga para a base de dados nova. É isso que eu quero implementar. Para fazer isso, preciso conectar o nosso projeto com o banco de dados. Crio um arquivo conexão.php, colei uma conexão pronta para facilitar. Tem as credenciais e estou conectando a base de dados Celc a essa base. E tem a conexão, esta variável que está recebendo a
conexão. Posso testar se realmente está funcionando. Para isso, faço o seguinte. Eu acesso o arquivo conexão.php. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Está funcionando este eco. Próximo passo é criar a conexão com a base de dados antiga. Dupliquei o arquivo, só altero para antigo e a base de dados também tem o antigo aqui no final. Acrescento e a variável que possui a conexão também é essa daqui. Tento acessar agora este arquivo. Na URL coloco o endereço conexão com banco de dados realizado com sucesso. Está funcionando corretamente. Não esqueça de comentar este eco. Implementado as duas conexões, próximo passo é incluir o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Inclua somente uma vez o arquivo conexão.php. Estou incluindo a base de dados nova. Também preciso incluir a conexão com o banco de dados antigo. Para isso, eu acrescento, posso apagar o PHP, dou um Ctrl espaço e o editor auxilia indicando que eu tenho este arquivo. Próximo passo é criar a query para recuperar os registros da base de dados antiga. Sendo um select, selecione a coluna ID, coluna nome, a coluna e-mail, from da tabela, só conferir se são essas colunas, é da base de dados antiga. Eu tenho a coluna ID, nome, e-mail, exatamente, e é da tabela usuários. Não coloco nenhuma condição, eu quero que recupere todos os registros e atribua para a variável query underline usuários, pois é mais de um usuário. Preciso preparar a query, pego a variável que possui a conexão com a base de dados antiga. Esta variável é essa daqui, ela que possui a conexão com o banco de dados. Prepare para preparar a query, sendo a query que está dentro desta variável. Depois de ter preparado, eu atribuo para uma variável result underline usuários. Eu tenho todos os usuários. Preciso executar. Pego o result usuários, em seguida a função execute para executar. Recuperei os registros, posso percorrer o array de registros retornado do banco de dados. Somente antes eu acrescento o try-catch. Se conseguiu executar corretamente o que está dentro do try, permanece no mesmo. Se não, acessa o catch e neste catch posso receber a exceção. Tem aqui, o editor está auxiliando. Recebo como E, pode ser erro, eu deixo E mesmo, só a letra E. E depois eu implemento, só coloco um comentário, acessa o catch quando houver algum erro no try. E também coloquei comentário para as outras instruções, para facilitar. E conforme eu citei, preciso percorrer o array de registros. E será o laço de repetição while. Toda vez que ele passar pelo while, vai ter os dados de um único registro, sendo os dados do usuário, e os registros estão dentro da variável result, usuários, dentro desta variável. Para realizar a leitura, eu utilizo o fetch. Estou utilizando a conexão PDO, então PDO, dois pontos para resolução de escopo, e fetch a source, porque na hora de imprimir, eu posso imprimir como uma variável o elemento do array. Falando em extrair, posso fazer isso agora. Coloquei o comentário, para isso utilizo o extract, extraia o array linha usuário. Se eu der um var dump em linha usuário, só para vocês verem, aqui acima, altero para var dump, retorno no navegador, somente antes copio o nome do arquivo, colo e importar. Observem que toda vez que ele passar pelo while, na linha 23, ele está dando o var dump. Eu tenho o nome do elemento, ID, nome, e-mail. Este nome, esta palavra, eu posso utilizar como uma variável depois de ter dado o extract. Se eu der um var dump
em seguida colocar o nome e-mail, o nome do elemento. Este elemento e-mail, ele deve imprimir o e-mail, somente o e-mail. Assim eu consigo otimizar. Observe que é muito mais simples recuperar o valor para imprimir. Eu posso já inserir registros na base de dados nova? Sim, eu posso inserir. Eu quero simular um erro, depois eu faço essa devida correção. Eu quero limitar que usuários já importados, por exemplo, o usuário César que possui o ID 1, se eu já tenho importado, não deve salvar. No nosso caso, aqui ele vai dar um erro porque não será verificado no momento. Eu simplesmente crio uma query para cadastrar o usuário no banco de dados. Será o insert, insira os dados na tabela usuários, vocês já sabem, são as devidas colunas, recebem os respectivos valores. Somente eu coloquei essa aqui não, porque não será atribuído ele, esse apelido, só valor. E as colunas vocês já sabem, é o ID, nome e e-mail. Essas colunas que a base de dados nova possui, venho a base de dados Cell que possui a tabela usuários com as respectivas colunas ID, nome e e-mail. Então, já coloco aqui ID, nome e e-mail. Em seguida, ao invés de eu colocar o valor direto, eu crio link para evitar SQL injection. Ah, mas eu estou importando dados de outro banco, mas você sabe se os dados são seguros? Por isso é importante acrescentar o link para evitar SQL injection. Query underline CAD underline usuário, um único usuário. Tenho a query, preciso preparar. Para isso, pego CAD usuário. Esta variável recebe o seguinte: con, primeiro, a variável que possui a conexão. Aqui acima eu utilizei a conexão com a base de dados antiga. Aqui é com a base de dados nova. Prepare para preparar. Só para vocês relembrarem onde está este con, é esta variável. O arquivo conexão com a base de dados nova, possui esta variável. A conexão com a base de dados antiga possui esta variável com a conexão. Prepare a query que está dentro desta variável. Preparei, pego a variável CAD usuário, preciso substituir este link ID pelo respectivo valor. Para isso, utilizo o bind param, indicando que o link ID, ID, este link, recebe o valor. Lembram do extract que eu dei? Agora eu posso utilizar o nome do elemento como uma variável. É o ID que eu quero, é uma variável. É inteiro, o ID sempre será inteiro. Eu posso forçar PDO param int, tornando a aplicação mais segura, indicando que só recebe inteiro. Próximo, eu duplico, nome, o link nome recebe o que está vindo no elemento nome. Dei o extract aqui acima, posso colocar como uma variável. Nome inteiro? Não, é uma string, então é o str. Assim como eu fiz em relação ao nome, também tenho o link e-mail. O link e-mail recebe o que estiver no elemento e-mail. Está alterado. Parão str é uma string. Coloquei o comentário para auxiliar. E, por último, executar a query. Pego o CAD usuário, em seguida execute a query. E quando conseguir executar todo o while, finalizou o while, tenho aqui este laço de repetição, deve retornar objeto como resposta para o JavaScript. Coloco echo, é um objeto, então é o JSON encode, cuidado para colocar o encode corretamente. Status, neste caso é true, executou corretamente, e tenho a mensagem, neste caso é uma mensagem de sucesso.
sendo usuários importado com sucesso. Eu preciso converter para um objeto e quem será convertido é um array. Eu abro o array, finalizo o array, só faltou colocar aqui o sinal de maior. Eu tenho implementado array, dentro deste array, primeiro elemento, segundo elemento. São os elementos que eu vou receber no JavaScript. Também preciso acrescentar no get, retornar o objeto como resposta. Houve um erro? Sim, erro, com a seguinte frase: erro, usuários não importados corretamente. Preciso melhorar ainda este arquivo, mas será implementado no decorrer da aula. Eu estou retornando, posso ir no JavaScript. Depois, o que este arquivo importar retornar, sendo este echo, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta para não ser alterada. Tenho a resposta, eu posso realizar a leitura. Await, aguardo o processamento. Quero ler o que está dentro de dados. Eu coloquei resposta, eu vou inverter. Vou colocar dados, aqui sim, dados. Quero ler o que está em dados e os dados estão em formato de objeto, um JSON. E atribuo para uma constante com o nome de resposta. Aqui eu coloco o nome da constante. Se eu der um console log, eu devo ter alguma resposta em relação ao arquivo PHP. Console, citei PHP, ao invés de colocar log, coloquei PHP. Retorno no navegador, eu acesso o arquivo index, somente eu preciso retirar o vardump, não pode ter nenhum vardump, somente um echo. Não tem mais vardump, nenhum echo, só este echo de sucesso ou echo de erro. Dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho em console, agora clico em importar usuários. Usuários importado com sucesso, verifico na base de dados antiga, eu tenho esses 4 usuários, verifico na base de dados nova, na base de dados Selk, e importou corretamente a primeira vez. Mas se eu clicar novamente, erro usuários não importados corretamente. Significa que acessou este cat. Agora eu quero apresentar esta mensagem de uma forma mais agradável para o usuário e não somente no console. Venho no Custom e verifico. Acessa o hífen quando não cadastrar com sucesso. Eu coloco acessa o hífen quando cadastrar com sucesso. Quero inverter. Se resposta em seguida status é a posição status? Sim, esta posição. Se ela for true, significa que conseguiu executar com sucesso. Acessa este hífen e neste hífen eu quero enviar uma mensagem para o HTML. Se não, também quero enviar uma mensagem para o HTML, sendo uma mensagem de erro. E a mensagem eu quero colocar aqui acima do botão. Venho no arquivo index e no arquivo index, antes do botão, utilizo a tag spam, finalizo a mesma. Dentro da tag spam, acrescento o atributo ID e o seletor MSG. Também um comentário, receber a mensagem de erro ou sucesso. Quero receber agora este seletor no JavaScript. Aqui acima, posso pegar isso para facilitar, recuperar o seletor MSG do arquivo HTML. Depois que eu receber, eu atribuo para esta variável. Inclusive aqui pode ser uma constante porque não deve ser alterado o valor. Pego esta constante MSG e ela recebe um HTML, inner HTML, e ele recebe o valor que está dentro de resposta. Depois que eu fiz a leitura, eu tenho a resposta. Tem o console log? Sim. Tem a posição MSG. É esta posição que será utilizada. Assim como eu tenho a mensagem de sucesso, eu também tenho a mensagem de erro. Confiro no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em importar erro. Usuários não importado corretamente, porque ele não duplica os usuários. Uma vez que importou,
não deve importar novamente. Se eu vier na base de dados nova, eu só tenho os 4 usuários, os mesmos usuários da tabela antiga, não está duplicando. Não está duplicando, primeiro, porque o mesmo ID que está na tabela antiga é o mesmo ID na tabela nova. E este ID, ele é único, ele não pode repetir. Em função de não poder repetir, temos aqui, ele é uma chave primária. Se a chave primária não pode repetir, não podendo, ele não pode cadastrar mais de uma vez. Você também pode utilizar como CPF da pessoa. Se já tem um CPF, não pode cadastrar. Mas se eu vier na base de dados nova, em usuários, apagar este usuário, ele deve importar. Clico em importar, ele importou. Se eu vier conferir, não importou. Ele não conseguiu importar. Então, eu preciso agora verificar se já está cadastrado. O usuário não deve tentar cadastrar novamente. Ele tentou cadastrar e acessou este cat e retornou usuários não importados. Então, depois de ter extraído, quero recuperar usuários do banco de dados novo. Sendo um select, selecione a coluna ID from da tabela usuários. Importante você copiar o nome da tabela para não ter erro. Where, onde a coluna ID seja igual ao valor que estiver no link ID. E atribuo para uma variável com o nome de query underline usuário. Aqui é um único usuário. Posso, inclusive, até limitar, limit 1, para evitar qualquer problema. Para preparar a query, pego a variável con, que possui a conexão com a base de dados nova. Prepare a query, que está dentro da variável query usuário. Usuário, observe se você está incluindo a variável correta. E atribuo para uma variável com o nome de result underline usuário, pois possui os dados de um único usuário. Preciso substituir o link, pego a variável result usuário, em seguida bind paran, indicando que eu quero substituir o link ID pelo seguinte valor. Eu dei um extract, então vocês já sabem que eu posso utilizar como uma variável o ID, este ID, sendo elemento do array. E na parte do substituir, posso também indicar que será um inteiro, PDO2.parão int, este valor é inteiro. E aqui eu estou substituindo o link da query pelo valor. E para executar, pego o result usuário e execute. Observe se você está utilizando a variável correta, o usuário, e não usuários. Executado, preciso verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Se encontrou, acessa o if e deve pular para a próxima interação do while. Ele não pode executar esta instrução abaixo. Para isso, utilizo se cefrão result usuário quanto à quantidade de linha count for diferente de 0, significa que encontrou um registro. Se encontrou, eu quero atribuir para uma variável o nome do usuário que não foi cadastrado no banco de dados e também indicar para que não continue o while atual, pule para a próxima interação. E a variável ela será criada aqui acima, sendo uma variável com o nome de usuário, é o não cadastrado, então não underline cadastrado, não coloque caracteres especiais no nome da variável. Aproveitando que eu estou aqui acima, eu crio a variável com os usuários cadastrados. Pego o usuário cadastrado, somente eu preciso retirar a palavra não no meio. Eu tenho a variável que recebe os usuários cadastrados e usuários não cadastrados. Pego esta variável e, quando acessar este if, atribuir na variável o nome do usuário não cadastrado. Então, pegue o que já tem
e atribua o novo nome. E o nome está dentro de nome. Isso porque eu dei o extract. Lembram do array que eu tinha anteriormente? É este array, é cifrão, nome e concateno com uma quebra de linha. Ou também posso abrir o aspas duplo, fechar o aspas duplo e internamente colocar uma tag HTML, sendo o BR. E para indicar que deve pular para a próxima interação, para isso eu coloco continue. Não pode continuar aqui abaixo. Vai para a próxima interação. Vamos ver, procurar, não tem o registro, o 4, então ele vai verificar. Existe 1? Existe. Então, cai no hífen e não executa o cadastrar. 2 existe. 3 existe. 4 existe? Não, não existe, não encontrou no banco de dados, deve cadastrar. Será que funciona isso? Bora conferir. Dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript e clico em importar. Usuários importados com sucesso, confiro, ele só deveria importar um usuário. Importou o usuário correto, mas ele não apresentou o usuário que importou e nem os usuários que não importou. Eu tenho a variável criada acima. Eu pego isso daqui, eu já tenho usuários não cadastrados, e aqui abaixo eu coloco atribuir na variável o nome do usuário cadastrado no banco de dados e o nome da variável que recebe é usuário cadastrado. Pego agora essas duas variáveis e envio para o HTML. Temos aqui, eu acrescento neste local, uma posição, usuário não cadastrado no array recebe o que estiver dentro desta variável. Como também eu peguei o não cadastrado, eu tenho o cadastrado. Uma posição ou um elemento no array recebe o que estiver dentro desta variável. Mas em ambos os casos ele vai retornar true, se cadastrou ou não. Eu quero verificar se algum usuário ele não conseguiu cadastrar, acessa este hífen. Se cifrão usuários não cadastrado, a princípio, esta variável, estou na linha 77, a princípio, esta variável ela está vazia. Ela só vai ter valor quando não conseguir cadastrar algum usuário. Se não conseguiu cadastrar, acessa este hífen. Não, eu coloco, se conseguiu cadastrar todos, acessa este hífen, indicando que nenhum usuário que ele pegou da base de dados antiga ficou sem cadastrar. Acessa este hífen, retorna este eco. Mas se cadastrou algum usuário e outros não, acessa este else. E neste else, posso pegar essa instrução só para facilitar e somente eu altero indicando que houve um erro. Falso, usuários não importado corretamente. Eu coloco aqui, só altero a palavra. Conferir, tenho falso. Agora, se eu der um console log, ou antes de dar o console log, eu duplico isso aqui também na exceção. E verifico usuário cadastrado, venho no Custom e quero enviar o conteúdo para o HTML. Eu não tenho os seletores que devem receber, eu acrescento aqui abaixo do botão, utilizo a tag spam, finalizo a mesma, internamente o atributo ID e o seletor usuário cadastrado. Duplico isso e vai ter usuário não cadastrado. Não pode colocar caracteres especiais. Coloquei o não, mas não pode colocar o til. Tenho os dois seletores, falta um comentário, e receber no JavaScript. Na parte superior, eu tenho recuperar os seletores, agora eu quero recuperar o seletor usuário. Será utilizado o document.getElementById, porque ele está dentro de ID
do atributo ID, eu peguei o usuário cadastrado. Pego o nome do seletor e atribuo neste local e o valor atribua para a constante usuário cadastrado. Será uma constante? Sim, pode ser, porque eu não vou alterar o valor. E eu tenho agora o usuário não cadastrado. Pego o nome do seletor e altero usuário não cadastrado e usuário não cadastrado. Começo com o usuário cadastrado. Este seletor vai receber um HTML, inner HTML, abro o template string, sendo crase, abro crase e finalizo a crase. É crase, não é aspas simples. Primeiro vai ter um P de parágrafo, finalizo este P, coloco usuários cadastrados e neste caso, em função de ter utilizado o template string, posso indicar que eu quero imprimir um JavaScript. E pego o que está dentro de resposta e resposta está recebendo o que veio do PHP. E do PHP eu tenho a posição usuário cadastrado. É esta posição que possui os dados do usuário cadastrado. Posso duplicar isso daqui, colocar aqui abaixo. O nome da constante é o usuário não cadastrado. Ela recebe um HTML, usuário não cadastrado. E está dentro de usuário não cadastrado. O PHP retorna e aqui no Custom eu tenho. Inclusive, eu posso apresentar para vocês este console log. Somente antes, um simples comentário e duplicar isso daqui na parte inferior. Eu tenho o console log ainda? Sim. Será que o console tem? Conferir? Não, ele não tem atualmente. Eu dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em importar usuários e observem que eu tenho mensagem, usuários não importados corretamente, status falso, houve um erro, usuário cadastrado, nenhum usuário cadastrado, e os usuários não cadastrados são esses daqui. E eu tenho a resposta, usuários cadastrado, nenhum, por isso está vazio, usuário não cadastrado, eu não lembro qual é a palavra que eu citei, mas se eu citei não cadastrado, aqui acima é o cadastrado e abaixo é o não cadastrado. Não cadastrado são esses usuários. Aqui ele não quebrou a linha. Porque ele não quebrou a linha, eu abri o P de parágrafo assim, porque ele não deve ser finalizado, é aqui que ele deve ser finalizado. Aqui também recorto e colo depois dos dois pontos. Copio isso daqui e substituo aqui na parte inferior. Testo novamente, clico em importar. Faltou dar o Ctrl F5 para recarregar e importar. Agora sim, usuários não cadastrado. Tem aqui o nome, você pode melhorar a frase conforme você achar mais pertinente para o seu projeto. Falta apresentar melhor esta frase, quando é sucesso e quando é erro. Aqui acima é sucesso e aqui abaixo é o erro. Posso recortar isso daqui, abrir template string, abro crase e finalizo a crase, abro o P de parágrafo, finalizo o mesmo, colo o que eu tinha, só falta abrir o JavaScript, indicando que dentro deste template string eu tenho HTML, o texto, e depois um JavaScript internamente. Style, para acrescentar um estilo, abro aspas simples, a propriedade color do CSS recebe a cor 084 ou 82. Eu acredito que seja o verde. Pego isso aqui e acrescento no erro. Posso pegar tudo isso daqui, o template string junto, substituir, somente não é o verde, é o vermelho, F00, é esta cor. Dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em importar, usuários não importados corretamente, ele conseguiu executar corretamente a instrução, sempre que encontrou um registro, acessou este hífen, não tentou cadastrar, por isso que ele acessou este else. Mas se não tivesse este hífen, eu quero gerar um erro, ele vai acessar o cat, vai acessar esse daqui.
Vamos ver, importar usuários, ele acessou o cat usuários não importado corretamente. Observem que está vazio. Posso, inclusive, alterar a frase. Erro, usuários, não... Eu deixo esta frase, mas se você quiser, você altera. Eu dou um Ctrl Z para tirar o comentário do hífen e volta a funcionar, indicando quais são os usuários que não conseguiu importar. Vocês viram que aqui na parte inferior tinha a palavra erro. Aqui não tem a palavra erro. Acho que eu consigo diferenciar isso para vocês no momento. Importar, observe, caiu no cat, porque houve um erro. Agora, ele conseguiu executar corretamente, mas não conseguiu cadastrar nenhum registro, porque já estavam cadastrados. Custom, linha 24, não preciso mais. Posso retirar este console log, não preciso. Retorno, clico em Ctrl F5 para recarregar e importar, não tem mais o console, eu deixo no momento ainda, venho na base de dados nova, não na base de dados antiga. Eu quero importar estes usuários para a base de dados nova, limpo essa tabela usuários, limpando não haverá nenhum registro, não tem nenhum registro. Se eu clicar em importar, usuários importados, tem usuários cadastrados, tem esses 4, não cadastrado nenhum, porque se eu vier no banco de dados, ele não tinha, agora ele cadastrou esses novos registros. Eu excluo, não, antes de excluir, eu testo importar usuários, não importou nenhum usuário cadastrado, porque já tinha estes usuários, ele não duplica. Venho nessa base de dados, seleciono a tabela usuários. Não quero excluir todos eles, eu só quero excluir um único registro. Esses 3 ele não deve cadastrar novamente, só o 4º registro. Clico em importar, usuário cadastrado, cadastrou, e esses já estavam, ele não deve ter cadastrado. Os 3 ele já estavam, ele somente cadastrou o registro que não estava ainda cadastrado no banco de dados. Se eu tentar agora, ele deve apresentar que não conseguiu cadastrar nenhum, exatamente, porque todos eles já estavam cadastrados. Desta forma, eu apresentei para vocês como importar dados. Posso pegar isso daqui e acrescentar um H2 só para colocar um título, importar registros de outro banco de dados. Estou importando e, após ter importado, eu não permito duplicar. Uma vez cadastrado, não deve cadastrar novamente, importar registros de outro banco de dados. Portanto, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.